Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, sejam bem-vindos ao canal do Digud, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Terror Psicológico. E hoje, galera, aqui no Terror Psicológico falaremos do Robert, o boneco amaldiçoado. Esse cara deu origem ao filme Brinquedo Assassino, o filme do Chuck. Então esse filme foi baseado na história do Robert, que foi um bonequinho muito sapeca que satanizou a vida de algumas pessoas por aí. E galera, então bora pro vídeo conhecer a história do Robert. E se você gostar do vídeo, eu conto com o seu like no final. Falou? Em 1896, em Key West, Flórida, uma empregada praticante de voodoo, que estava descontente com o tratamento que seus patrões davam a ela, decidiu fazer um boneco e presentear o filho do casal, Robert Eugene, que carinhosamente era chamado de Gene. O boneco tinha aparência humana, com aproximadamente 1 metro de altura, e vestia uma roupa de marinheiro branca e seu recheio era de palha. O menino adorou o boneco e deu a ele o seu primeiro nome, Robert. Gene e Robert se tornaram amigos inseparáveis, e os pais de Gene o ouviam constantemente conversando com Robert. Tudo absolutamente normal, não fosse pelo fato de ouvirem Gene respondendo a si mesmo com uma voz completamente diferente, como se fosse ventríloco. Com o passar do tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Vizinhos e transeuntes diziam ver Robert nas janelas da casa quando a família estava fora. Com tantas coisas estranhas acontecendo, Gene começou a culpar Robert por tudo que acontecia de errado, e seus pais juravam ouvir passos correndo e risos pela casa durante a noite. Gene passou a ser atormentado por pesadelos e acordar completamente desesperado e gritando durante a noite. Certa noite, seus pais entraram no quarto e encontraram Gene encolhido sobre a cama com medo do boneco. O quarto estava todo bagunçado, com os móveis revirados e os outros brinquedos mutilados. Robert estava sentado aos pés da cama. Com medo do boneco, os pais de Gene jogaram Robert no sótão, deixando ele lá por vários anos esquecido. Depois da morte de seus pais, Gene e sua esposa Anne reencontraram Robert. Gene, já adulto, sentia-se seduzido com a presença de Robert, passando a agir de forma diferente e violenta com Anne, sua esposa. A esposa de Gene não gostava do boneco, mas Gene o colocou no seu quarto, mesmo contra a vontade de sua esposa. Anne dizia ter a sensação de que o boneco a seguia com os olhos, mas quando ela olhava diretamente para ele, ele estava exatamente do mesmo jeito. Foi então que Gene resolveu realizar uma vontade do boneco e o colocou num quarto só para ele, sentado numa cadeira próximo à janela. Desde esse dia, a vizinhança e crianças que passavam pelo local começaram a relatar que o boneco se movimentava pelo quarto e por vezes desaparecia, voltando horas depois. Robert ficou nesse quarto até a década de 70, quando Gene faleceu. Anne saiu da casa rapidamente, deixando Robert para trás. Dizia-se que a vontade de Gene era que a casa poderia ser alugada, mas Robert deveria ser deixado em paz. A família que assumiu a casa de Gene tinha uma filha de 10 anos, que logo se encantou com Robert, porém, pouco tempo depois, Robert demonstrou que não sentia o mesmo amor pela menina. A menina começou a sofrer com terríveis pesadelos, e ouvia Robert dizer: "Você vai queimar no inferno." A família aterrorizada doou Robert ao Fort East Martello Museum, em Key West, onde ele está em uma caixa de vidro até hoje. Funcionários do museu afirmam que o boneco muda de posição dentro da caixa e que passos são ouvidos ao redor do museu durante a noite. Outros relatos dão conta de que câmeras param de funcionar na presença de Robert e os visitantes do museu são aconselhados a pedir gentilmente a sua permissão para fotografá-lo, devido ao risco de serem amaldiçoados. O boneco recebe atualmente muitas cartas de visitantes que o fotografaram sem sua permissão, pedindo o seu perdão e que retire a maldição que por ele foi colocada.